Dallas Mavericks 116-114 para cima do Detroit Pistons, uma partidaça, um jogo muito equilibrado, um jogo muito físico também, e que tiveram destaques das duas equipes. No lado do Dallas, o Cooper Flag foi muito bem, o Anthony Davis importantíssimo nos rebotes, e do lado do Detroit, Cunningham jogou demais, o Jalen Duren também fundamental nos rebotes do lado de Detroit, porém na prorrogação o Dallas conseguiu vencer a partida. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Eu já trouxe vários jogos recentes do Dallas e eu já venho comentando há um bom tempo, desde quando o Nembhard entrou nesse time, quando o Dallas tinha perdido para o Lakers, isso já deve ter basicamente um mês, se bobear. E desde lá eu tô falando, cara, esse time do Dallas tá com uma cara nova. O Nembhard pode não ser nenhum gênio, ele não tem nenhum número é, espetacular, a minutagem dele não passa de 20 minutos, mas parece que a entrada do Nembhard no time acendeu uma luzinha do Dallas de entender como que tinha que jogar. O Anthony Davis melhorou também, o Brandon Williams se tornou um grande reserva para o Nembhard, e esse time do Dallas foi encaixando. O Cooper Flag melhorou demais. Acho que foi o jogo passado em que o Dallas perdeu para o Utah Jazz, uma derrota que não podia acontecer, era um confronto direto e o Dallas tinha que vencer, mas perdeu por detalhe. E o Cooper Flag fez o melhor jogo da carreira dele, em quesito pontuação, fazendo 42 pontos. Então é um Dallas encaixando cada vez mais. Eu talvez não chegue a ponto de brigar por título nessa temporada, mas eu confio bastante que vai conseguir garantir pelo menos uma vaga de play-in, que pelo início de temporada era difícil de se imaginar. Mas o time foi se arrumando, foi se encaixando, e eu acredito que já na próxima temporada, tendo o retorno do Kyrie Irving, seja um time que tem potencial de fato para brigar por título. E eu torço que isso aconteça. O Dallas é disparado o time que eu mais estou torcendo e acompanhando nessa temporada. Enfim, maior pontuador do Dallas, Cooper Flag, 23 pontos, além de 10 rebotes. Um jogo muito físico e ele conseguiu ir para cima dos defensores do Detroit. O aproveitamento de arremessos nem foi incrível, 8 de 20. Mas muitos arremessos dele, tipo, ia na tabela, aí no rebote ele mesmo pegava, ou ia na tabela e ficava com o Anthony Davis. Então não necessariamente ele olhou para os números, né, e foi mais para essa fisicalidade. Tanto é que, ó, bola tripla, 0 de 4, não foi nada. Então, dos 23 pontos conquistados dessa força física, indo para cima da defesa adversária, e essa é a grande característica do Cooper Flag. Vem conseguindo se impor nessa fisicalidade. Enfim, grande jogo dele. Depois o Anthony Davis com 15 pontos além de 14 rebotes, também não teve um aproveitamento bom, ó, 7 de 18, mas foi importantíssimo nessas disputas justamente físicas e próximas do ar do Detroit. O Anthony Davis foi fundamental nesse quesito, fez alguns pontos pegando rebotes justamente de arremessos e até do Cooper Flag, que nem eu falei nesses casos, que o Cooper Flag forçava uma jogada mais física, errava o arremesso, no rebote o Anthony Davis já pegava e já transformava isso em ponto. Então, um jogo bem parecido, inclusive, a característica das duas equipes muito físicas, duas equipes com dois pivôs de imposição, né? De um lado o Anthony Davis, do outro o Jalen Duren, e cada equipe com um novato, não porque o Cunningham não é mais novato, mas um jovem que comanda o seu time, de um lado o Cooper Flag e do outro o Kate Cunningham. O Cunningham está mais pronto, é uma característica diferente também, o Cunningham é mais um cara de criação, que tem mais repertório a longa distância em relação ao aro. E o Cooper Flag é mais na fisicalidade, de chegar próximo do aro, intensidade física mesmo, e conseguir se impor dentro de quadra. Enfim. O Najd Marshall fez até mais do que o Anthony Davis. O Najd Marshall fez 16 pontos. E o Najd Marshall vem sendo importante porque ele não arremessa muito. Ele fez 5 de 9 nos arremessos. E é raro ver o Najd Marshall arremessar mais de 10 vezes em uma partida. Só que ele quase sempre faz pelo menos 15 pontos. Ele vem sendo bem regular e vem agregando bastante para Dallas nesse sentido. Não é um craque, não dá para esperar o Najd Marshall comandar e ser o nome desse time. Mas o Najd Marshall é o cara que vai te entregar com muita regularidade essa média de 15 pontos. O PJ Washington ficou abaixo na pontuação que se espera dele. Ele fez 13 pontos além de 7 rebotes. Foi 6 de 10 nos arremessos. Ele também não arremessou muito. Mas do PJ eu esperaria uma pontuação maior. Não foi o que aconteceu. O Nembhard com 6 pontos e 7 assistências. É o que eu falei. Ele potencializa o restante do time. E não é 6 porque ele fez um jogo horrível. É porque ele teve 3 de 5 nos arremessos. Ele não arremessa muito de fato. No início dele no Dallas, eu achava que a média de pontuação dele ia ser maior. Teve jogo de mais de 20 pontos. Que jogou demais contra o Denver Nuggets.
Teve um duplo-duplo naquele jogo contra o Denver Nuggets, que ele jogou uma barbaridade e o Dallas venceu, sendo um jogo em Denver. E o Nenhard ali eu pensei, putz, vai ser um cara que vai ser uma média de pontuação alta, tem uma bola tripla muito boa, mas acaba que ele não arremessa tanto. Justamente, ele foca muito mais em distribuir esse jogo. Então, em 21 minutos, dá 7 assistências, é um bom número. E aí, destaques do banco, Max Christie com 11 pontinhos. É bom jogador para rotação. Ele e o Klay Thompson são caras importantes para a bola tripla de Dallas. O Gafford com 9 pontos além de 6 rebotes, importante em um jogo físico, assim, né? Klay Thompson com 5 pontinhos. A bola do jogo no tempo normal estava na mão do Klay. Ele conseguiu fazer uma jogadaça para cima do Cunningham, conseguiu soltar a bola, só que ela bateu em um lado do aro, bateu no outro e foi para fora. Ali o Dallas já merecia vencer, mas por azar a bola acabou não entrando, né? O D'Angelo Russell com 4 pontinhos e o Brandon Williams com 14 pontos, além de 5 rebotes. É o que eu falei. Tendo o Nehard e o Brandon Williams são dois armadores bons. E o D'Angelo Russell, eu já comentei recentemente aqui no canal. Ele não pode ser o armador principal desse time do Dallas. Mas tendo em quadro ou o Nehard ou o Brandon Williams e o D'Angelo Russell estando junto com um deles, sendo um armador auxiliar, digamos assim, eu acho que ele pode agregar com a experiência dele. Fora que é um cara habilidoso. Só que ele não pode ser o cara que vai ter mais tempo a bola nas mãos. É isso que eu penso em relação ao D'Angelo Russell. Mas para grupo, assim, para rotação, eu acho que de fato ele pode agregar para o Dallas. Ele só não pode ser o armador principal. Hoje ele tem que ser a terceira opção de armadores. O futuro do Dallas nessa posição passa pelo Nehard e pelo Brandon Williams, não pelo D'Angelo Russell. E foi um Dallas ainda com muito desfalques, então ó, sem o Dwight Powell, que depois do Anthony Davis e do Gafford seria essa terceira opção de pivô, o Caleb Martin, que não faz uma boa temporada, o CC, que seria outra opção de pivô, Jaden Hart, que é um cara que é um bancário que várias vezes é importante, fazendo bastantes pontos. E aí, caras que não jogam faz muito tempo, né? Que é o Dante Exum, para rotação poder agregar. O Derek Lively, que é um excelente pivô, ainda muito jovem, não jogou quase nada na temporada. Eu acho que nem jogou ainda, não lembro de nenhum jogo dele. E o Kyrie Irving também não jogou na temporada. Então aqui, cara, o Kyrie Irving e o Derek Lively, eles caras que são fundamentais, principalmente o Kyrie. Tendo o Kyrie Irving, Anthony Davis e Cooper Flag, porra, seria uma trinca difícil de parar. Mas enfim, tá sem o Kyrie lesionado a temporada inteira. E aí, olhando o lado do Detroit agora, principal pontuador, Cade Cunningham, jogou 44 minutos. Ele fez 29 pontos, 10 rebotes, além de 9 assistências. Só que olha isso, 12 de 30 nos arremessos. Ele arremessou muito, cara. Enfim, mas comandou esse time do Detroit. Depois dele, Jalen Duren com 17 pontos, além de 13 rebotes. Só que para um pivô, 8 de 20 nos arremessos é pouco, né? O Anthony Davis é a mesma coisa, 7 de 18. O aproveitamento de arremesso dos dois pivôs, dos dois times, bem ruim, é porque as defesas se sobressaíram, que nem eu falei. Dois times bem físicos e que se defendem bem, né? O Anthony Davis inteiro fisicamente dá um poder defensivo muito grande para esse time de Dallas. Ainda mais tendo a companhia do Cooper Flag, o Gafford como um pivô muito bom vindo do banco também. PJ, uma intensidade grande. Então, duas equipes que se defendem muito bem, né? E é por isso que o aproveitamento de arremesso das duas equipes, no geral, não foi bom. Enfim, depois do Jalen Duren, Alçar Thompson com 8 pontos. O Tobias Harris ficou zerado e pegou 4 rebotes, mas 0 de 5 nos arremessos. E o Duncan Robinson, 2 pontos também, 0 de 5 na bola tripla, porque é a característica dele. É a defesa, cara. Sem contar Jalen Duren e Cunningham, eu tô falando de 13 pontos, contando 3 titulares desse time de Detroit. Só que jogaram pouco, né? Porque não estavam bem. Esse time do Detroit tem uma rotação bem longa, né? Então, destaques do banco aqui: o Caris LeVert fez 6 pontinhos, além de 3 rebotes e 3 assistências. Ron Roland fez 12 pontos, além de 7 rebotes. O Isaiah Stewart, 14 pontos, além de 8 rebotes. O Jenkins, 11 pontos. Cara, só os bancários de Detroit fizeram 58 pontos, cara. Os bancários das duas equipes foram bem, os de Detroit foram até melhor. Só que os titulares do Dallas conseguiram contribuir mais, né? Que nem eu falei. Alçar Thompson, Tobias Harris e Duncan Robinson juntos não deram nem 15 pontos para Detroit. O banco foi bem, só que esses três titulares ficaram bem abaixo, né? Enfim, no final das contas, um jogo tenso, um jogo muito equilibrado. Tanto é que, se eu não me engano, na prorrogação, cara, ficou 6-4.
né? Pouquíssimos pontos, de fato. Nem teve bola tripla, foi justamente um jogo físico chegando próximo do aro. O jogo, no geral, teve pouquíssimas bolas triplas. Justamente como eu falei, um nível de defesa muito forte. Essas são duas das melhores equipes da NBA no quesito defesa. O Detroit, a temporada inteira, de forma bem consistente. E o Dallas, tendo o Anthony Davis inteiro, tendo o PJ ali para ajudar, tendo a volta do Gafford para os bancários, tendo vários caras que ajudam nessa parte defensiva, é um time que também se torna um dos melhores times da NBA defensivamente falando. Não vai aparecer isso nos números, porque por boa parte da temporada não estava bem. E por boa parte da temporada o Anthony Davis esteve lesionado, voltando. Dessa vez o Anthony Davis já engrenou uma sequência boa inteiro fisicamente. E isso vem ajudando bastante Dallas. É um time do Dallas que cada vez mais melhora, não à toa agora já vence de Detroit. Recentemente já venceu de equipes muito fortes, como era o Houston Rockets, o Denver Nuggets, foi vencendo dessas equipes. Contra o OKC tomou uma paulada, beleza. Mas o OKC é o melhor time da NBA, dá para se entender. Então é um time do Dallas que vem melhorando cada vez mais, vem tendo desafios difíceis. Venceu do líder de conferência, cara, não é para qualquer um. Então é um Dallas que eu tô gostando bastante, vem melhorando muito e de novo. Foi o Ryan Nembhard entrar nesse time que esse time organizou. O Nembhard não é o craque do time. O Nembhard hoje talvez não seja nenhum motivo para esse time do Dallas se manter bem. Mas o ponto crucial para a melhora na temporada do Dallas foi o Nembhard ter entrado nesse time. A partir dali o time conseguiu entender melhor o que tinha que fazer em quadra. Rodar mais a bola, o Brandon Williams se potencializou ainda mais, porque agora tinha um concorrente para a posição. O Anthony Davis conseguiu, de uns tempos para cá, nesse mesmo fragmento de tempo em que o Nembhard entrou no time, o Anthony Davis não se machucou mais. E tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo, e o time do Dallas melhorou bastante, a ponto de hoje, agora já tá numa 10ª colocação, não é? Deixa eu ver aqui. É porque o Dallas, cara, tá com forte concorrência. Porque tem o Utah Jazz e o Portland coladinhos. Então, ó, o Dallas tá com 11 vitórias e 17 derrotas. O Portland Trail Blazers está com 11 vitórias e 16 derrotas. E o Utah Jazz 10 vitórias e 16 derrotas. E é porque o Utah perdeu pro Lakers. Se tivesse vencido, o Utah estaria em 10º. Então é questão de um joguinho aqui, outro joguinho ali, e já muda a posição entre essas três equipes. E elas estão se isolando nesse quesito, porque abaixo do Utah já é o Clippers com 6 vitórias, e não apresenta uma constância que dê para confiar nesse time. E acima deles, aí vem o Warriors e o Memphis com 13 vitórias. É porque o Warriors não tá jogando mais nada também, é só o Curry nesse time. Eu não duvido nada esses três irem vencendo, principalmente o Dallas e o Portland, o Utah melhorou bastante em relação a temporadas passadas, mas ainda oscila muito. E podem passar do Warriors, cara, porque o Warriors hoje é só o Curry joga. Ele fez um jogo ruim contra o Phoenix, né? O jogo não passou de 100 pontos para os dois lados, e o Warriors recentemente teve vários jogos assim. Então, Utah, Portland e Dallas, não duvido nada, os três continuarem nessa forma e o Warriors parar de vencer, porque é o que tá parecendo que vai acontecer. E esses três conseguirem passar do Warriors e acabar o Warriors pegando nem play-in, mesmo tendo o Curry. É isso que está se desenhando, porque essas são equipes que jogam muito melhor do que o Warriors. O Warriors só tá ali porque tem um cara muito acima da média que é o Curry. O Portland, o Dallas e o Utah, tudo bem, tem jogadores que são fundamentais para essas equipes. No Dallas tem o Cooper Flag, Anthony Davis. No Utah, o Keontae George, o Lauri Markkanen. No Portland, o Danny Avdija. Tem um coletivo aí sim muito forte. Mas essas equipes estão jogando bem melhor do que o Warriors. De novo, não duvido nada essas equipes continuarem nessa constância e, sei lá, daqui a 10 jogos a gente vê o Warriors fora até de vaga de play-in. É o que está se desenhando pelo que as equipes vêm apresentando em quadro. Mas o esporte é muito dinâmico. Hoje o Dallas está bem, daqui a pouco pode emendar 4 derrotas seguidas. Faz parte, o esporte é assim. Mas o fato é, o Dallas melhorou bastante e eu estou feliz demais com isso. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!